1 Coríntios capítulo 12, verso de número 1 ao 11. Eu vou até perder a palavra. Você diz Coríntios? Capítulo 12. Hoje é dia de festa. Isso aqui é fundamental para nós compreender esse aqui, porque se tem um princípio de Deus na igreja, é o perigo da idolatria. Então, se a gente for bem orientado, a gente não corre esse perigo de prestar nenhum culto ao homem. E a gente precisa compreender isso aqui nesse texto, essa orientação que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto. Os irmãos acharam? Amém. Então pode cada um ler um versículo para nós ficar bem integrado aí. Verso 1, quem vai ler? Acerca dos dons. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais vós bem sabeis que irei gentil, levados aos ídolos mundo, conforme ireis guiar. Outro irmão quer ler o 3. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O 5. Isso, pode lendo aí, até o 11. Vai ver isso. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de comparações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7. Mas manifestação do Espírito é dada a cada um para os que foi útil. Verso 8, alguém vai ler? Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. 10. E a outra operação de maravilhas, e outros profecias, e outros dons de discernir o Espírito, e outros a diversidade de línguas, e outros a interpretações das línguas. Verso 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repetindo particularmente a cada um como o que quer. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Sua palavra, Santo Espírito, cremos nos Teus dons espirituais. Essa noite nós posicionamos aqui para entender, compreender mais, que a mão do Senhor possa estar sobre essa casa, sobre esses pastores, sobre esses irmãos, que o Senhor seja um favor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Bom, nós vamos falar hoje sobre os dons espirituais. Diminui aqui. O apóstolo Paulo, pode descer, eu não estou muito bom, não gosto muito dele. E a igreja precisa compreender essa matéria. E a gente vai compreender aqui. Bom, o texto começa dizendo o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante aqui? É a pessoa que não recebe luz. Sabe o que é as pessoas ignorantes? No sentido, o que ele sabe é o que ele sabe, ele não aceita ninguém falar nada para ele. Não, então essa pessoa é a pessoa que falta luz. Por exemplo, quando nós nascemos, o Senhor coloca os nossos pais para começar
a ministrar luz na nossa vida. Isso vai formando caráter, personalidade. A gente vai para a escola, os professores vão trazendo sobre nós o conhecimento do mundo, como que o mundo funciona, as coisas do mundo. A gente vai adquirindo luz. E assim, luz aqui ignorante são pessoas que não aceitam o contraditório. Então, pessoas que não aceitam o contraditório dele, essa pessoa não tem diálogo com ele. O trem ou é do jeito dele, ou é briga com ele. O negócio é do meu jeito, é do meu jeito. Eu aprendi assim com meu pai, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Então, Paulo está dizendo o seguinte: para as pessoas que forem agraciadas, o primeiro princípio que ele precisa ter na vida é deixar de ser ignorante. Ignorante, vou repetir? Ignorante é a pessoa que não recebe o conselho. Então, na multidão de conselho, a palavra ignorante aqui não está relacionada à atitude de agressividade. A palavra ignorante aqui, ela está, é a ignorância de eu receber o conhecimento, de alguém falar: irmã, esse comportamento ele não procede. Não, mas é assim, comigo é assim. E assim, e essa pessoa então ela não muda. Bom, qual é o processo de moldar? Porque o conhecimento ele molda o homem. Você pega uma pessoa simples, que não é ignorante, ela é uma pessoa simples, ela vai para a escola. O ignorante senta no banco do lado dela, ele fala o seguinte: isso aqui, ele tem que se criar na escola pública. O que não é ignorante começa a absorver. Passa os anos, o ignorante continua ignorante e o outro continua doutor. Eles se encontram de novo e falam: ô meu colega, nós estudamos na mesma escola, como é que está a vida agora? Ele continua o quê? Ignorante. E o outro continua o quê? Doutor. Então, o mesmo ambiente, o mesmo professor, mas o posicionamento de receber aquele conhecimento que ele tem. Então, existe um ditado secular que a gente precisa entender. Me diz com quem tu és, e eu direi quem tu és. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. A Bíblia fala o seguinte: andarão dois juntos, se não tiver de acordo. Então, o que o apóstolo Paulo está começando aqui nessa introdução nossa é que uma pessoa, ela não pode ser ignorante. Ninguém nasce sabendo tudo. Todo dia nós estamos aprendendo uma coisa. Agora, tem pessoas que não aceitam o conhecimento. A gente precisa entender que às vezes os nossos filhos vai ter um conhecimento melhor do que o nosso, porque eles têm acesso a mais informação. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bom, porque a igreja de Coríntios, ela estava, as pessoas que era dotada de dons, era colocada no altar. A primeira linha da igreja era colocado os ricos, que tinham posse de coisas. Os pobres era colocado bem para trás. Então o pobre, no culto, ele não tinha acesso. Tal a prova que o apóstolo Paulo reprova isso na Santa Ceia. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte: vocês não têm casa porventura para comer, não? Bom, se o rico pode comer na casa dele, porque a Santa Ceia antigamente era o seguinte: cada um, os irmãos moravam longe, então cada um trazia sua comida para comer junto. Aí essa família trazia um negócio, que trazia um negócio, só que depois que você põe na mesa, você não é dono mais. Você é dono da sua comida enquanto está na sua mão. Depois que você põe na mesa, aí é do Senhor. Aí cada um tem direito de vir, por exemplo, eu vou vir e vou pegar um pedaço da comida dela, entendeu?
Aí eles passavam o dia desse jeito. O que os ricos faziam? Os ricos separavam, faziam a mesa deles, e os pobres não tinham direito de comer. Sabe o que eles comiam? Final, após as 18 horas, quando acabava a Santa Ceia. O que sobrava. Bom, aí eles tinham que comer separado lá. Não podia participar. E isso o apóstolo Paulo chama o quê? De pessoas o quê? Ignorantes. Então ele está dizendo o seguinte: quanto aos homens espirituais, eu não quero que você seja ignorante. Você não faz exceção de pessoas. E ele começa a dizer o seguinte: por quê? Ele vai falando assim, ó: vós bem sabeis que era gentil. O que é gentil? Gentil era um povo sem credo, sem religião. Porque havia os gregos, havia os judeus que era adorador de Deus, os gregos, os romanos e os pardos, que é os gentios. Então os gentios eram uma gentinha. Deus está dizendo o seguinte: quando eu te chamei, você não era ninguém. Agora você vem para a igreja, você está fazendo recepção de pessoa, você não lembra de onde você saiu, não? Porque tem gente que quando ele recebe um dom espiritual, ele já entra na igreja com o nariz para cima. Se você retroceder a vida dele, ele estava num bar, caído, jogado fora, sendo humilhado, chamado de apelido. Então, era uma vida jogada fora. Então, tem muitas pessoas, porque depois que ele aceita Jesus, ele desliga, ele esquece de onde ele saiu. O que nós nunca devemos esquecer é de onde o Senhor nos tirou. Porque isso traz quebrantamento ao nosso coração. Nós paramos de julgar as pessoas. Por que tem muita briga interna na igreja? Cada crente querendo. Porque os crentes, quando ele esquece de onde Jesus tirou ele começa a julgar os outros. Julga a palavra, julga isso. Mas se nós lembrarmos que, no meu caso, eu converti ao Senhor aos 22 anos, hoje eu tenho 57, se eu lembrar o tempo de onde eu saí, como era a minha vida, será que eu tenho moral para julgar alguém? O apóstolo Paulo fala: lembra de onde você saiu. O crente precisa saber. Ele não interessa se amanhã um de vocês aqui vai ser agraciado por Deus e você vai se tornar a pessoa mais rica daqui. Cara, mas quando ele chega aqui, ele encosta o carro dele, quando ele chega aqui, ele cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, entendeu? Porque ele sabe que anos atrás ele tinha que sentar para beber pinga. Foi o fulano que deu, ou foi aquilo. Então ele é uma pessoa que sabe que ele só chegou vivo até aqui porque muitas pessoas investiu na vida dele, né? Ele não tirou a vida dele porque Deus usou pessoas. Então essa pessoa, ela é sempre grata ao Senhor. Uma pergunta que eu faço: você sabe de onde Deus te tirou? Você não pode esquecer disso, não. Se você esquecer disso, você vai querer ser santo, no sentido não de ser separado da palavra, mas de ser melhor que o irmão. Irmão, não tem ninguém melhor que ninguém. Bom, então nós vamos aprender isso aqui, essa introdução. Com essa introdução, daqui a pouco eu vou falar sobre esses dons. Então lembre o seguinte: independente de hoje o Senhor me tornar a pessoa mais usada por Deus aqui na igreja, ou que o Senhor me levanta um de vocês a pessoa mais usada por Deus, e amanhã o cachê seu sobe de um salário mínimo que você trabalha o mês inteiro. Aí amanhã você já começa a pregar em grandes igrejas, amanhã você muda carro, muda tudo, e daqui um ano nós vamos encontrar. Não tem tempo de falar, eu tenho uma folga, eu vou lá na igreja da minha tia, eu vou lá. Tio, seguinte, eu vou ir hoje, veio o pastor aí, eu quero compartilhar. Aí você chega aqui, esquece da pessoa que te deu aquela roupa usada para você vestir. Você chega aqui e não traz um presente para ninguém.
Você quer chegar aqui, mas quer chegar como estrela. Baixa o tom, varão. Aqui você é semelhante a nós aqui. Então, não importa quem você vai ser daqui 1 ano, 2 anos, o que o Senhor vai reservar para você, a pessoa que você vai se tornar. Mas quando você estiver no meio, entende o seguinte: lembra de onde Deus te tirou. Porque isso vai determinar a sua humildade. Você vai olhar para uma pessoa e vai fazer o seguinte: olha, varão jovem, é o seguinte, já fui igual você. Acredita no sonho, acredita no projeto de Deus. Então, pessoas que ele usa o que ele tem para uma influência boa. Mas tem pessoas que usam a influência dele para quê? Para menosprezar. Para dizer para os irmãos que Deus ama mais ele, que ele agora dá a vida e começa que só postando aquele negócio. Então, os dons não é para isso, irmão. Os dons não é para isso. Os dons é para servir o Senhor. E servir o Senhor é servir o irmão. Amanhã, talvez, o Senhor pode escolher amanhã você pode ser uma pessoa, porque o dom vem do alto. E amanhã você pode ser diferenciado. É lógico que a sua vida vai mudar no todo. Financeiramente, roupa, lugar, ambiente. Tudo vai mudar na sua vida. Agora, o que não pode mudar é você. O que não pode mudar é você. Você não pode mudar. Por quê? Porque os dons, essa oportunidade que Deus te deu de você receber esses dons espirituais, não foi para você ser maior do que ninguém. Foi para você servir a igreja que o Senhor colocou. Então a igreja que estiver pronta para isso, nós precisamos estar prontos para seguir. A gente tem que estar pronto para seguir. A gente tem que estar pronto para a oportunidade. Muitas pessoas querem essa influência aqui, essa ação do Espírito Santo, para ser reconhecido. Agora, com dons espirituais, agora todo mundo vai me reconhecer, né? Meu irmão, o culto acaba daqui 2 horas. Daqui 2 horas, seja você rico ou pobre, você vai voltar para sua casa. E lá você vai ser glória para quem? Todo culto acaba, toda festa acaba, toda reunião acaba. Então a pessoa, quando ela tem humildade, nunca acaba. Porque eu saio desse culto aqui, eu vou para o culto da minha casa, conversar com minha esposa, meus filhos, vou dormir, amanhã eu vou para outra coisa. Então, é um culto contínuo. Então, uma igreja que leva o culto para a casa dela é diferente. Tem irmãos que na igreja eles são bons. Quando acaba o culto, sai brigado. A casa dele é uma valentia. Bom, você precisa o seguinte: espero que o Senhor te visite e mude a sua história, desde financeira, o seu nome, tudo. Que essa aula de hoje, todas as pessoas que Deus investiu esses dons, mudou a vida deles. Só que quando mudar a sua vida, não pode mudar você, pode mudar seu estilo de vida, mas não pode mudar você. Por quê? Porque você só chegou até aqui porque pessoas simples investiram em você. Pessoas dividiram o pão com você. Isso ninguém pode mudar a sua história. Então ele fala: lembra que vocês eram gentil. Isso faz a diferença. E a igreja de Coríntios não. Os irmãos, quando foram agraciados por esses dons, aí ele subiu o patamar deles, começou a ficar famoso, ter seguidor. O que ele fez? Ele desprezou a origem de onde ele saiu. Não, irmão. Eu não sei, eu quero até orar por você. Eu não sei quem você vai ser daqui a um ano, o que o Senhor vai preparar para você. Mas espero que você seja a mesma pessoa. Glória a Jesus. Espero que o Senhor faça de você uma influência para ser seguido. Vamos fazer essa oração? Senhor Deus, nós consagramos ao Senhor essa igreja, cada irmão. O Senhor sabe, pela sua soberania, como eles vão crescer e vão ser. Mas que eles permaneçam, Senhor,
com a influência boa do seu Evangelho, na simplicidade, em servir a sua igreja. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos aqui. Deus abençoe, poder sentar. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Vamos ver o que está escrito. Isso. De maneira que nenhum de vós falta esperando manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra tradução? Tem outra tradução aí, vocês? Verso 1, verso 7. Se não tem, vou ler na minha. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o que a igreja precisa compreender, a profundidade disso aqui. Porque tem pessoas que a gente acha que não merecem os dons do Espírito. Por que a gente julga ele? Esse aí nunca vai ser ninguém na vida. Bom, o que o Espírito está falando é que ele não tem privilegiado. Então, essa igreja precisa buscar o quê? Todos os dons espirituais, de maneira que não vos falte nenhum dom. E a gente vai falar de alguns dons aqui daqui a pouco. Bom, o que é dom espiritual e qual o objetivo dele? O dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Quem escreveu foi o Warren Gruden. É a capacidade especial concedida pelo Santo para realizar algum ministério. Escute só. É uma capacidade do alto sobre aquilo que você faz. Quando o Senhor derrama o dom, esse poder naquilo que você faz, essa energia, é tipo um carro que vai determinar o carro, a velocidade, a capacidade que ele tem. Você pode pegar um carro de luxo, se você colocar uma gasolina comum nele, ele não vai andar. Se você pegar essa gasolina e colocar num carro simples, ele vai andar. Então, essa potencialidade, ela é uma virtude que virá sobre a sua vida. E isso vai fazer você ser diferente naquilo que você faz. Então, você vai ser destaque, de acordo com a aptidão que o Senhor coloca, você vai ser destaque naquilo. A pessoa fala o seguinte: você quer um bom profissional? Eu vou chamar você de fulano tal. E o serviço dele é fora do quadrado. Então, o que é isso? É uma ação do Espírito Santo potencializando você para o serviço que o Senhor tem. Bom, essa potencialização do seu talento doutoral é uma ação extraordinária que a gente adquire na nossa conversão. Quando o crente converte ao Senhor, ele tem a sua conversão ao Senhor, ele recebe essa potencialização. Até então, ele tinha isso, mas não tinha o poder da energia sobre ele. Quando ele aceita Jesus, ele converte mesmo, ele entende o Evangelho, agora ele recebe essa virtude de Deus na vida. E os dons são concedidos a cristãos convertidos. O objetivo: atender às necessidades da igreja, na pregação do Evangelho e gerar maturidade espiritual. Bom, a gente está vendo
é difícil entender essa parte aqui. Porque a gente está vendo pelos meios das redes sociais as pessoas que são dotadas de dons se tornando mercenários. Então hoje a gente tem dificuldade de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós temos dificuldade em saber se aquilo é um espírito de adivinhação. O que é o espírito de adivinhação? São espíritos familiares, demônios, que atuam e a pessoa, ela atua para trazer o conhecimento do seu passado. E eles falam o seu futuro, porque eles são espíritos familiares. Então, a igreja, quando falta esse discernimento de espírito, de entender quando é o homem que está falando, porque tem 3 espíritos que atuam sobre a terra: o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito maligno. Então, quando a pessoa ela tem esse discernimento, bom, deixa eu falar para você um texto que mostra esses 3 manifestações em um homem só. Às vezes o diabo te usa e você não sabe o que ele está te usando. Em Mateus capítulo 16, o Senhor conversa com Pedro. Pedro conversa com ele. Então, o espírito do homem. Pedro conversando com Jesus, Jesus conversando com Pedro. Bom, Jesus depois faz uma pergunta para Pedro: quem vós diz que eu sou? Bom, Pedro fala: vós sois o Cristo, o Filho de Deus. Aí o Senhor discerne e fala para ele o seguinte: não foi vós que falaste, mas foi o Espírito de Deus. Então, o discernimento, ele vai determinar o timbre é o mesmo. O timbre do Espírito humano, o timbre do Espírito Santo, o timbre do mal é o mesmo. Bom, daí a pouco Pedro fala para Jesus o seguinte: não morre não, não vai para a cruz não. O Senhor falou para ele: para trás de mim, Satanás, porque das coisas de Deus você não entende. Então, se uma pessoa ela falta discernimento, como é que ela vai entender isso aqui? Então, eu creio que precisa buscar discernimento. Quando é Deus, quando é o homem e quando é o espírito maligno. O diabo imita tudo que é Deus. Bom, os dons espirituais são concedidos para o crescimento espiritual e a expansão do Evangelho. Os dons espirituais, ninguém tem fé para receber os dons. É um presente de Deus, é uma graça, é um favor imerecido. Bom, se eu fui agraciado com dons, não foi a minha fé, foi o quê? Um presente de Deus. A gente tinha que entender isso. O que acontece quando as pessoas são agraciadas por Deus? A gente tem aquela pessoa como referência da vida da gente. Aí tudo que aquela pessoa fala é verdade. A gente começa a criar uma idolatria. A gente começa a não entende. A gente pensa que, nossa, aquele irmão que Deus usa ele é muito santo. Não tem nada a ver com santidade. Ele recebeu o quê? Um presente que qualquer um dos irmãos pode receber também. Então, o único e infalível é a palavra de Deus. Mas ultimamente, o que tem acontecido conosco, a igreja do Senhor? Assim que o irmão é agraciado com um tipo de dons, ele se torna uma celebridade. E tudo que ele fala é verdade. Daí a pouco, o seu pastor não tem mais autoridade. Porque se ele contestar o seu pastor, é ele que está com a verdade. Então, é uma igreja que não está pronta para receber os dons. Uma igreja que está pronta para receber os dons, a gente entende que o que ela recebeu
Foi o quê? Um presente De Deus. de Deus. Então, geralmente, tem muita dificuldade na igreja entre essas pessoas usadas por Deus e o altar. Primeira coisa, eles não querem submeter ao altar. Eles não querem ter a submissão do pastor. Olha você ver que incoerência. Eles não querem submeter o pastor, mas querem que você submeta a ele. Já está vendo que esse espírito é de Deus, dele? Não. Porque você vai perguntar para ele: não, tudo bem, mas você tem submissão ao seu pastor? Não. Então por que você quer que eu me submeta a você então? Então, nós temos visto aí uma distorção do Evangelho do Senhor. Essa igreja que precisa ser ensinada. Amanhã o Senhor pode escolher um de vocês e ser usado nos dons espirituais. Não significa que você seja melhor, mais importante do que nenhum irmão igual. Não, você é igual a todos. O que você recebeu foi um presente. Então, a igreja entendendo isso, a igreja pode viver com os dons espirituais. Deixa eu passar aqui, senão não vai dar tempo mais. A diversidade de dons na cooperação mútua dos dons. A diversidade de dons gera cooperação mútua. Os dons existem para servir, não para ser servido. Então, muitas vezes a gente quer os dons espirituais para reconhecimento. Imagine a mulher de um homem egoísta desse. Imagine o homem de uma mulher egoísta dela. Ela chega lá porque ela é de Deus, então ela que determina tudo agora. Ela quebra os princípios. Chega lá, essa mulher, o que ela falar é a verdade. Humilha o marido. Vice-versa, quando é o marido, humilha a mulher. Isso é de Deus, irmão? Isso não tem nada de Deus nisso. Essa pessoa está usando dons não para servir a igreja, está usando os dons para fazer o quê? Para servir a si mesmo. Porque se ela fosse exemplo, a maior glória que tem, que Jesus ensinou, é que o maior sirva o menor. Uma pessoa ela precisa estar pronta. Porque amanhã o Senhor te abençoa e você começa a ganhar dinheiro. Aí você começa agora a ser diferente. Não é isso. O Senhor está dizendo o seguinte: eu te dei essa prosperidade para você servir sua família, servir a igreja que você congrega, servir os meus que estão no mundo, meus mendigos, as pessoas que estão caídas, os enfermos. Eu dei dinheiro para servir esse povo. Mas o que a pessoa faz? Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então, constantemente a gente está vendo pessoas que estavam lá em cima e hoje estão onde? Lá embaixo. Porque a pessoa precisa entender que ele é mordomo do Senhor. Então, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo é constituído de diferentes membros que trabalham com harmonia para o objetivo comum. Assim também os membros da igreja, unidos de diferentes dons, devem trabalhar com harmonia para o bem de todos. Não tem pessoas que ele é fera para receber a gente? Já tem uns que é bom para pregar. Já tem outros que é bom para cantar. Mas tem crente que se der a oportunidade para ele, ele faz tudo. Ele não divide com ninguém. Se ele é assim aqui, que jeito você acha que é na casa dele? Não, irmão, seja humilde. Todo mundo na casa do Senhor tem a sua utilidade. Glória a Deus. Então, se você casa com um homem egoísta desse, você está lascado. Se você casa com uma mulher desse perfil,
está com problema. Então, a igreja é o seguinte, nós somos aqui, ó, todo mundo aqui tem a sua utilidade. E se uma pessoa ela tem a sua utilidade, ela precisa da oportunidade. Então tem pessoas que ele não dá oportunidade para a pessoa crescer, desenvolver. O que acontece? Essa pessoa vai encroando e não cresce. Aí amanhã essa pessoa sai da igreja. Aí o pastor vai atrás de você. Por quê? Ele não te via, agora ele está te vendo. Geralmente você vai falar para ele: não, pastor, agora não é porque eu queria, o senhor não quis. Agora quem não quer sou eu. Porque ninguém gosta de se humilhar, gosta? Ninguém gosta. Então, a igreja precisa ser o seguinte: você tem dons espirituais, você é bom uma coisa na igreja, rapaz, dá uma rezinha, dá uma oportunidade para o irmão, ajuda ele. Não, irmão, fica aqui, vai. Eu sempre falo com os irmãos: não, pastor, não, você vai, prega até onde você dá, que daqui para frente eu faço. Mas vai o seu tempo aí. Quando eles começam, nem sobra nada para mim. Porque é bom, o Espírito vai falando, a pessoa se sente importante. Então a igreja precisa de você, irmão. Às vezes você pensa o seguinte: o que será na igreja? Não, lá não sou ninguém não. Não, você é alguém muito especial. E você vai ver aqui através dos dons espirituais. Os dons são ferramenta à disposição do ministério da igreja. Acho que não vai dar para nós ler esses textos aqui. Vamos ver só alguns textos aqui. Atos capítulo 3, verso 2. Qual capítulo? 13, verso 2. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Olha aí. Vamos ler mais aqui em Mateus. Eu vou explanar isso aqui enquanto o irmão acha. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. Então, a igreja, quando ela está em oração, quem que separa as pessoas? O Espírito Santo. Então a igreja precisa aprender a deixar o Espírito Santo trabalhar nela, para a obra que eu vos tenho chamado. Irmão, para cada um aqui o Senhor te chamou para uma obra, e Ele vai te capacitar você para essa obra. Quer ver? Vamos ver aqui o Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Aqui ele começou a falar o seguinte: que o nosso testemunho vai levar as pessoas a glorificar a Deus.
Então, às vezes, eu sou usado por Deus, mas não tenho testemunho de crente. O meu vizinho fala que eu não sou crente. Às vezes, aqui na igreja, eu sou um fera aqui. Falo, ó. Aí o vizinho fala, não, esse homem não é crente. Que tipo de luz você tem resplandecido por onde você passa? Às vezes nós temos resplandecido uma luz muito imprópria para a nossa fé. A gente precisa aprender que nós temos que ter responsabilidade com a nossa imagem. A vida é minha, eu faço. Não, sua vida é de Jesus. E o que você faz, os outros vão ver. Você é uma carta lida. Então nem tudo que o mundo faz, você pode fazer. Porque pode ter muita gente que não veio para essa igreja por causa do seu testemunho. Mas pode ter muita gente que virá para essa igreja por causa do seu testemunho. E o testemunho, Jesus escreveu sobre isso aqui. Já imaginou você uma pessoa usada por Deus que não tem bom testemunho? Eu lembro de um caso, a gente aprendeu no seminário, é que o irmão ele era muito bom. O irmão era muito bom na igreja, muito prestativo, ficava na porta. Ele era, pensa num cara prestativo. Então, servia o pastor, cumprimentava, servia, ele era muito prestativo. O pastor falou um dia seguinte, avisou na igreja: ô irmão, Deus agradecer o senhor, o senhor serve nós tão bem aqui. Amanhã eu quero ir na sua casa. Me dá o endereço. Bom, o vizinho soube que o pastor ia lá. Escreveu na porta: esta casa é de Deus, mas está alugada para o diabo. Quando o pastor chegou, falou isso. O pastor não entendeu. Então, a sua casa é de Deus e ela está alugada para Deus, irmão. Isso muda tudo na nossa vida. Eu espero que você seja uma pessoa muito grande. Daqui a um tempo eu olho para você e vejo você bem do topo, mas que a sua casa sempre vai estar escrito assim: esta casa é de Deus e está alugada para Deus. Bom, e outra história semelhante a essa é que uma irmã é muito prestativa na igreja, mas muito mesmo. Muito prestativa não. E um dia teve um culto lá de família. O marido dela foi na igreja e levou o filho. E lá a mulher era doce com o marido e com o filho. Nisso o pastor veio parabenizar o marido pela esposa, por ser tão prestativo na igreja. O filho falou: pai, vamos mudar aqui para a igreja? O pastor pensou que ele gostava da igreja. E o pastor falou: você gostou daqui? É, porque lá em casa minha mãe é um capeta, aqui ela é um anjo. Gente, o nosso primeiro céu tem que ser a nossa casa, sim ou não? Sim. Já viu aquele crente que a casa dele é um inferno? Ele gosta só de ficar na casa dos outros. Ele fala assim: nossa, mas aqui é bom. Não pode ter um lugar melhor, irmão, do que a nossa casa. Porque o crente que gosta mais da casa do vizinho que da casa dele, ele vai gostar sempre da outra igreja, mas que a dele. Todo dia vai falar para o pastor: pastor, você tem que fazer isso. O outro lá, pastor, faz. Pastor, você tem que fazer isso. O outro lá faz. Por que ele faz isso? Porque ele vive de casa em casa e não valoriza a casa dele. O crente que valoriza a igreja dele, irmão, é o crente que valoriza a casa dele.
Sabe o que ele fala para o pastor? Pastor, vai lá em casa amanhã tomar um café para conversar. Ele tem prazer. Pode ser uma casa simples, irmão. Não é uma casa de luxo. Quando o pastor entra ali, quando o pastor entra naquela casa, ele olha nos olhos da esposa, do esposo, e sente que eles têm paz naquele ambiente. Às vezes a casa é alugada, às vezes a casa não tem piso, às vezes não tem nada. Mas ali, irmão, esse crente nunca vai sair da igreja. Sabe por quê? Porque ele não é um crente que fica andando de casa em casa. Todo crente que fica andando de casa em casa, ele vai achar defeito na igreja. O pastor faz isso, o pastor já faz. Ah, nessa igreja aqui não tem isso. Mas como é que você descobriu que essa igreja não tem isso? Não, porque a outra tem. Aí fala simples. Isso é minha experiência de pastor. Aí você fala assim, irmão, como que é a sua casa? Porque o crente precisa aprender que a casa dele é o primeiro altar dele. Essa pessoa você pode ficar tranquilo na igreja. Eu vejo pessoas, irmãos, que têm prazer em convidar a gente. Às vezes eu falo, pastor Abílio, se vai em casa, eu falei, não, vou organizar para mim lá. Por quê? Porque para nós, irmão, não tem nada mais honroso que receber um pastor. Não tem como. Não tem uma pessoa mais importante para nós do que receber o seu pastor na sua casa. Seu pastor senta naquele banquinho feito às vezes de coisa, senta ali, aí vem a harmonia da irmã com o irmão. Aqui que é riqueza, irmão. Tem pessoas esperando ter uma casa de luxo para ser feliz. Nunca vai ser feliz. Porque quem não é feliz naquilo que Deus colocou, ele não vai ser feliz naquilo que não tem. Então, esse texto está falando para nós é o seguinte: se você não tiver paz na sua casa, você não vai ter paz na igreja. E aí não dá para ficar copiando a igreja. Já viu aquele pastor que ele fica falando só de outra igreja? O que você vai falar para ele? Pastor, o senhor tem um tempo comigo? Tem. Pastor, é o seguinte, então, por que o senhor não pede transferência então? Já que o senhor está falando tanto de outra igreja, eu nunca vi o senhor falar de nós, sempre te recebi bem na minha casa, eu tenho prazer em devolver o meu dízimo aqui na igreja, eu só vejo, por que então eu faço o seguinte? Pede para sair. Porque isso está me incomodando. Porque a gente quer um pastor o quê? Que agrada da gente, não é? O pastor quer uns crentes que agrada da igreja. Olha aí. Então demonstra que vocês estão prontos para o crescimento. Nesses minutos agora eu vou falar dos dons. Bom, vamos falar aqui agora dos dons. Vamos falar de 3 grupos de dons. Estamos encerrando aqui. Diga assim comigo. Primeiro grupo. Vamos falar junto com o pastor. Dons para estabelecer a igreja e levá-la a uma maturidade em que todos os membros poderão receber os seus próprios dons e contribuir para a edificação do corpo. Vamos ler isso aí. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Isso que é importante nós ler. Porque é o seguinte, o obreiro ele tem que ter a sua responsabilidade. Eu não posso pastorear a igreja que eu estou pastoreando fazendo de vocês um trampolim para me pegar outra. Porque vocês vão ficar muito chateados, não vai? Porque não dá para guardar segredo. Porque é bom você estar no ambiente. Eu gosto de estar aqui com os irmãos. Porque eu vejo que os irmãos têm amor aqui. E vejo que você conquistou o coração do pastor e da pastora. Então, para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. Encontrou? Encontrou? Efésios
4, não sei. 4, verso 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para o evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12, pode dizer. Deu 16. O 12 agora. Querendo Aperfeiçoamento dos santos, para a obra ministro, para a edificação do povo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. 14. Aí, para quê? Que não sejamos mendigos. Isso. Para que não sejamos meninos inocentes, levados ao redor de todo o sofrimento, destinado pelo engano dos homens que engano. Astúcia e engano. Engano fraudulosamente. Verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todos, as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o corpo para a sua edificação em amor. Bom, vamos aqui agora sintetizar isso aqui. Tem muita gente que, não estou falando aqui na igreja, mas tem muito crente que ele não entende que o pastor, o altar, os obreiros vai orientar ele para um crescimento bom, como os nossos pais nos orientam para crescer uma vida saudável. Bom, mas muitos crentes, quem é pastor dele é a missionária que ora, é o pastor que prega na internet. Você entendeu? Então essa pessoa, ela está ligada ao altar? Não está. Em vez de ele trazer uma oferta aqui, ele dá a oferta para o pastor lá que pediu na internet. Então essa pessoa, ela vai crescer? Não, mãe. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se você come desse altar, você precisa ouvir a palavra que sai desse altar. Ah, não, meu pastor é simples. Ué, porque você é simples. Deus te deu um pastor simples. Já imaginou chegar aqui e pregar para você e chega um pastor letrado, daqueles que você está ouvindo na internet? Você acha que ele vai ser pastor aqui? Não, sério mesmo? Hã? Nunca que ele vai ser, ué. Aí você despreza o seu pastor que vem para cá, tem orgulho de ser seu pastor, é simples a palavra dele, para sendo orientado por uma pessoa que ora lá. Chama essa pessoa que ora lá, fala para ele vir pastorear a sua igreja, o que ele vai falar? Você? Ou não? Tá vendo? Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte: a igreja precisa conectar o altar. Olha aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos, porque aqui, irmão, não tem como você esconder seus defeitos. Tem? Não tem. E aí, um crente ou outro, sua família vai te ajustando, né? E a gente vai crescendo. Então, irmão, conecta esse altar simples. O dia que Deus quiser falar com você, Ele vai trazer o nome de Deus aqui e Deus vai te revelar. Você acredita nisso? O dia que Deus vê o seu coração, que você quer ouvir uma palavra bem eloquente, daquelas inteligentes, Deus vai fazer o quê? Vai trazer um pastor aqui para falar para você. Eu te pergunto, mas isso é uma igreja que está ligada ao altar. Aí eu estou aqui debaixo da autoridade do pastor. Talvez ele seja os seus, o Senhor me trouxe para dar esse estudo sobre a vida, para vocês entenderem que
que, irmão, você nunca vai ser mais importante que a sua mãe e seu pai. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser quem você for, é igual aqui na igreja. Você pode ser quem você for. Quando você chega na sua igreja, por mais simples que seja o seu pastor, ele é como seu pai. Ele é como sua mãe. Às vezes eu sou pastor e a minha mãe, ela fala coisas para mim. Aí eu vou falar: olha, mas você não sabe quem que eu sou? Não, para minha mãe eu sou pastor ou filho? Filho. Então chega meu irmão lá, que é um homem bem sucedido, lá em casa ele é o quê? Filho. Chega um outro lá que não é tão bem sucedido, ele é o quê? Filho. Para a mãe, você sempre será o quê? Independente se você está casado ou se você está em casa, para ela você é o mesmo. Para sua mãe você nunca cresceu. Para o seu pai, você nunca cresceu. Então todo pai que o filho, ele olha para o filho e o filho deixa transparecer que ele não cresceu, ele chega e fala: benção, pai, benção, mãe. Por mais que ele seja o pai e a mãe, pergunta: você já comeu hoje? Quer que eu faça um negócio? Por quê? Ela está lembrando do tempo que ela fazia aquilo. Às vezes, irmão, você nem gosta, mas come. Porque ela está renovando a memória dela daquilo que ela fazia por você. Agora tem filho que esqueceu lá, esquece aqui na igreja. Ou qualquer amanhã, essa palavra do Senhor, coloca no seu coração, você se torna uma pessoa muito importante na cidade, no meio. Bom, você vem aqui, você cumprimenta seu pastor, você fala: paz, Senhor, meu pastor. Você abraça ele, ele se nada não sente. Ele sabe que você é mais importante que ele, mas você deu mais importância para ele, independente do que Deus vai crescer em você. Bora falar do segundo grupo? Bora assim: dons para a edificação da igreja. Agora aqui, através dos membros locais. Essas manifestações de dons espirituais que são dados à medida que são necessárias, conforme o Espírito Santo deseja. Bom, essa categoria que eu vou ler agora, a que o irmão leu lá, é para a edificação da igreja no todo. Agora nós vamos ver aqui. Esse que eu vou ler aqui agora, ele é dado para os membros da igreja. É para cá. Então o que acontece com as igrejas boas, grandes? Ele fica de olho nos membros bons para fazer o quê? Chamar você para ir congregar lá. Mas ele nunca quis investir em você quando você converteu. Ele nunca te deu a oportunidade. Mas agora você destacou, o que eles fazem? Não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos aqui aprender então. Vamos ver. Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Vamos aprender. 12 de Romanos. O verso 6 a seguir, está lendo o primeiro. Olha aí, que ó, você vê que ela está explicando agora, pode falar. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Pode ver, 7, Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar, ou que reparte, faça-o como digno. Moralidade, o que preside, e com cuidado, o que exercita a
Bom, agora eu quero falar, esses dons aqui, eles são dados à igreja local. Bom, que começa o seguinte: de modo que temos diferentes dons na igreja aqui. Eu começo o culto, eu sei que tem diferentes dons aqui, correto? Bom, aí ele começa o seguinte: que seja segundo a graça que nos é dada. Sim, que seja segundo a graça, o favor de Deus. Aí começa, se é profecia. Você já viu igreja que o profeta quer mandar mais que o pastor? Quem fala profecia quer mandar mais que o pastor? O pastor está pregando aqui, ele começa aquela rodação dele. Por que ele começa a rodar? Para chamar a atenção? Aqui é teatro humano. A mensagem, Deus já falou no coração dele. Se ele é uma pessoa ensinada, que a profecia tem 3 princípios: consolar, diga comigo, consolar, edificar e exortar. Eu vou explicar o que é exortar. Exortar, diga comigo, exortar é tornar o ânimo. É dar uma palavra que você volta o ânimo. Se Deus tem uma profecia para aquele irmão lá de quê? Por que eu tenho que saber o que Deus vai falar com ele? Por que o profeta fala para toda a igreja escutar? O profeta quer aparecer, irmão. Se Deus tem uma palavra profética para ele, o que o profeta educado tem que fazer? Ué, não é para ele? Então só ele. Irmão, Deus colocou uma palavra profética no meu coração. Eu quero dizer para você. Mas o que eles fazem? Eles montam uma barulheira, uma quebradeira, uma chutadeira de cadeira, para todo mundo chamar atenção e para os irmãos saber o que está acontecendo na vida dos irmãos. E bagunça o culto, aí tem que parar e esperar. Não. Se Deus tem uma palavra para a igreja, aí sim, acerca do arrebatamento, das coisas. Mas geralmente, a pessoa vai profetizar, ele quer destacar mais que é o Espírito Santo. Aí começa, roda para lá, chuta para cá, e dá grito, e vai, e tá, e aí você fala, vamos. Por quê? Porque ele quer chamar atenção. Aí ele vai entregar a profecia para o irmão ali. O que eu tenho a ver com a vida do irmão? Para saber o que Deus vai falar com ele? Pois é. E aí, eu estou falando e você que duvida, eu vou te matar. Ele está preocupado. Se ele deu, porque ele mesmo está confiando no que ele está falando, ele começa. Foi você que está duvidando do que eu estou falando. Vou eu te descer. Ô irmão, entrega o que você tem logo aí, que eu tenho que dar seguimento ao culto. Ué, se a palavra é para ele, quem tem que duvidar ou não é ele. Não é eu, ele está falando comigo, falando com ele. Que coisa mais feia, irmão. É quando eu estou falando com você, outra pessoa entra no negócio. É feio ou não é? Você fala assim, varão, peraí. O irmão está falando comigo aqui. Não é porque eu quero escutar aqui. Não, escutar aqui. Então, quem gosta de escutar? Tem pessoas que é curioso. Quando está escutando assim, eles colocam o ouvido assim. Deixa eu saber. Então é o seguinte, se essa igreja aqui Deus vai usar a profecia, seja na medida da fé. O que é isso? O profeta precisa ser uma pessoa exemplar. E ele é responsável pela profecia que ele fala. Responsável no sentido de orar. Então, quando um profeta é bem ensinado, o Espírito Santo traz para ele a palavra. Ele sabe que ele não pode profetizar agora. Que agora é o altar que está profetizando. Bom, aí ele chega e fala, irmão, Deus colocou uma palavra para mim. Ele entrega a palavra de Deus para o coração do irmão. A Bíblia diz que o irmão não pode receber a palavra como sendo de Deus. Escuta o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que eu não posso receber a profecia como sendo de Deus. Eu tenho que, depois de eu examiná-la, eu vou reter o que é bom
e vou tirar o que não é para me receber. Tem crente que você está falando com ele já está desse jeito. Então, a palavra é o seguinte: não, irmão, peraí, você não recebe não, você memoriza o que Deus falou, retém o que é de Deus, e a Bíblia diz, dispensa o que não é, e aí você recebe aquilo que o Senhor falou no seu coração. Bom, mas não podemos julgar o profeta. Diga assim: eu não posso julgar o profeta, Eu não posso julgar o profeta, mas posso examinar a profecia. mas posso examinar a profecia. Então, o profeta, eu não vou julgar ele, mas eu vou examinar o que ele profetizou para mim. Se uma igreja cresce desse jeito, a igreja está pronta para receber a profecia ou não? Eis que meu servo, eu falo com você, essa não é sua. Bom, mas Deus agora está escolhendo mulher, agora homem, negócio assim. Tem isso na Bíblia, pastor? Não. Então faz o quê? Não julga o profeta. Entendeu? Porque aí você vai perguntar ao pastor, como que é esse negócio de julgo desigual? Aí tem lá, como é que o crente escolhe a esposa e o esposo, está lá, o namorado, está explicado lá na palavra de Deus. É julgo desigual, comportamento, questão cultural, vem tudo escrito lá. Então, mas tem pessoas que querem escolher para mim a minha mulher, o dia que eu vou mudar, o lugar que eu vou mudar, aonde eu vou, o que eu não vou. Então, onde é que fica a minha mente? Então, a igreja precisa crescer nisso e o tempo acabou. Deixa eu só terminar isso aqui. Então, se a igreja precisa acreditar, porque nós somos pentecostais, nós gostamos muito de profecia. Eu gosto. Eu não gosto desses profetas que querem aparecer mais com o Espírito Santo. Ele pronto uma quebradeira no culto, irmão. E a mensagem dele vale mais do que a do pregador. Aquele negócio é esse. Segundo, aqui ó, onde tem muito irmão que dá B.O. aqui. Se é ministério é servir. Então tem pessoas que ficam, só eu que fico servindo naquela igreja, só eu. O que Deus está falando? Você é de servir? Serve, esse é seu ofício, eu te chamei para isso. Às vezes Deus te chamou só para você organizar as cadeiras, ficar ali. Então serve com amor, que ele vai fazer o quê? Ele vai. Mas tem pessoas que não querem servir. Aí fica na igreja, eu estou igual o povo lá na igreja. Só eu que trabalho naquela igreja. Ninguém faz nada. Só eu que limpo aquela igreja. Só eu que faço aqui naquela igreja. Esses outros crentes não fazem nada. A pessoa está o quê? Murmurando do chamado do Espírito Santo. Deixa eu te falar para você. Lembra de onde Deus te tirou? Você nunca tinha capacidade de ser honrado, de limpar a casa do Senhor. Então, se Deus chamou você para servir na limpeza, não sei, na porta, em qualquer área da igreja, Ele está dizendo: faça isso com amor. Agora você está aqui falando, o fulano não vem, velho. Só eu que faço. Gente, escuta muito isso ou não? Crente murmurando do chamado que Deus deu. Irmão, murmuração vai te tirar a bênção. Daqui a pouco você adoece. E você não pode limpar a casa do Senhor. E você não sabe por quê. Porque Deus não quer mais você. Se você pode servir o Senhor, seja uma água. E esse irmão trouxe a água. Se a função dele é essa, faça isso com amor. Bom, ele serve a água para mim. Mas já não serve o irmão lá simples. Não, é errado, que negócio é esse? Então você vai recepção de pessoa. Às vezes chega uma pessoa na igreja, ela é bem tímida para levantar. Lembra quando a gente converteu, a gente vinha na igreja e ficava muito preso, ficava com medo de entrar na igreja. Às vezes você chega, irmão, você quer uma água? Né? Não, sim, não, fica tranquilo, vamos buscar uma água para você lá. Então, a igreja precisa ser servida, irmão. Mas não precisa escolher quem vai servir. Olha o outro aqui. Se é ensinar, haja dedicação. Não pode colocar novo convertido no altar. Aqui não é lugar de novo convertido.
Aqui é lugar de gente que passou pelo processo. Porque é muito fácil falar o que eu estou falando para vocês. Mas aqui tem que ser homens maduros, mulheres maduras que têm responsabilidade com o altar. O altar não pode ser lugar de neófito. Neófito é o quê? Novo convertido. Qual que é o perigo? Diz a Bíblia, o novo convertido aqui no altar. Ele vai ensoberbecer, ele vai sentir que ele é melhor e vai cair nas armadilhas do diabo, diz a palavra do Senhor. Novo convertido, acalma o seu coração. Se Deus tem chamada para você, Ele vai te amadurecer. Daqui um dia, você vai estar aqui no altar. Uma igreja que tem novo convertido ensinando ela, irmão, só o sangue de Jesus. A igreja tem que olhar para o altar e ver maturidade. Pode ser simples o ensino, irmão, não precisa saber Bíblia, no sentido de conhecer a teologia, não. Mas você olha para a vida daquela pessoa, a vida dele já é um ensino. Você já viu essa pessoa assim? Ela não tem estudo, mas a vida dela é um ensino, irmão. Aqui você sai daqui gratificante. Agora, o que Deus está dizendo é que o altar não é lugar de novo convertido. Aqui não é lugar. Uma igreja que faz isso, ela vai crescer deformada. Porque amanhã que é novo convertido está desviado. Porque quem quer agradar as pessoas fala, não, amanhã você vai pregar. Bom, só que o pastor esqueceu de falar para você que o primeiro que come da pregação é você que prega. Aí você estava com a vida tranquila, de boa, você podia dar o seu testemunho aqui, cantar o seu louvor. É amanhã você caçou o quê? Brasa viva para a sua cabeça. Então o altar não é lugar para novo convertido. Aquilo que ele está falando. Bom, o que exorta? Ixi, passou 10 minutos, só esse depois. O que exorta? Não tem aquele crente bom de exortar, que é dar conselho. Não tem aquele crente bom de conselho? Sim ou não? Sim. Bom, esse crente tem que ficar andando na casa dos crentes. Esse não pode ficar quieto aqui na igreja, não. Ele tem que olhar assim. Ô, irmão, como é que está? Entendeu? Às vezes você está passando uma crise financeira, uma crise familiar, e ele sempre tem uma palavra boa, né? Então essa pessoa, ela não pode ficar quieta. Ela tem que ficar aqui no culto assim. Aí ela chega no pastor e fala, pastor, amanhã eu vou fazer 3 visitas, eu queria que o senhor me abençoasse. Eu vou na casa do irmão, na casa daquele irmão, o senhor me abençoa, Deus colocou no meu coração para mim ir lá. Bom, então, se tem na igreja uma pessoa desse jeito, essa pessoa, a igreja fica fortalecida. Você acha que às vezes é o pastor que fortalece a igreja? Não, é esses anônimos da igreja que faz os crentes estar todo dia no culto. Eles têm uma palavra boa, irmão. Eles é agradável. A gente não vê o trabalho deles. O pastor não vê. Mas a gente vê o resultado do trabalho dele. As igrejas cheias, o povo feliz, né? O povo animado, que aí é Deus da vitória daquela prova. Então, uma igreja precisa ter conselheiros. O que exorta é conselheiro. Uma igreja que tem conselheiro é uma igreja que tem uma maturidade espiritual. Fique de pé, quero orar por vocês. Agradecer a Deus a oportunidade aqui, pastor Sena. Pastor Isabel, Deus abençoe por ficar com vocês esse mês. Pastor Rafa, né? E logo, se Deus permitir, a gente escolhe um outro mês aí para estar com os irmãos aqui, no outro tema. E que Deus possa fazer de vocês um grande milagre. Mas por mais que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, não perca a simplicidade. Continue sendo essa pessoa especial que você é. Essa pessoa humana, maravilhosa. É muito bom entrar aqui na igreja e ver pessoas como vocês. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, oramos que o Senhor venha revestir essa igreja dos dons espirituais. Que o Senhor possa visitar agora cada um, ó Pai. Eu quero liberar a sua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Assim, Deus, eu te agradeço.
pela misericórdia, o favor que o Senhor me deu, a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui com os teus servos. Senhor, assim eu peço que o Senhor os abençoe, me abençoe, abençoe a igreja de Anicuns. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.